tua palavra. Oh, Senhor Jesus, está totalmente aberto a ti. Preste essas palavras atualizadas. Nós esquecemos todo o nosso passado. Nós no papel branco. Venha escrever em nós. Para nós esse ministério. The New Testament reveals to us that Christ took two steps. A Sagrada Escritura diz para nós que Cristo tomou 2 passos. The first step was his incarnation. O primeiro passo foi a sua encarnação. The second step was his resurrection. O segundo passo foi a sua ressurreição. Among the Christians in the past centuries, Entre os cristãos no século passado, the incarnation of Christ has been paid much attention. a encarnação de Cristo foi dada muita atenção. Of course, still it was not so thorough. Mas mesmo assim, ele não era algo muito completo. But anyhow, more attention has been paid to Christ's incarnation by Christians. De qualquer maneira, foi dado mais atenção à encarnação de Cristo. But the resurrection of Christ has been very much neglected. Mas a ressurreição de Cristo tem sido muito negligenciado. There are teachings, no doubt, about Christ's resurrection. Há ensinamentos sobre a ressurreição de Cristo, But it is altogether inadequate. mas são totalmente inadequados. We have to see this crucial thing. Nós temos que ver essa coisa crucial. That is, our Lord Jesus took two steps to become two kinds of persons. E o Senhor Jesus tomou 2 passos para ser 2 tipos de pessoas. He was God. Ele era Deus. We are told clearly that the Lord Jesus was God. É-nos dito claramente que o Senhor Jesus era Deus. Before his incarnation, he was God. Antes da sua encarnação, ele era Deus, The creator of all the universe. o Criador de todo o universo. This very God took a step. Esse próprio Deus tomou um passo, That was the step of incarnation. que é o passo da encarnação. He took such a step to become a man. Ele tomou tal passo para tornar-se um homem, A man even in the fallen flesh. mesmo um homem na carne caída. Even the New Testament says, God as the Word became flesh. Até o Novo Testamento diz que Deus é a palavra que se fez carne. That means he joined himself with the fallen humanity. Ele uniu-se a si próprio à humanidade caída. In brief, God took a step to become a man. Então Deus tomou um passo para tornar-se um homem. And this man was wonderful. E esse homem era maravilhoso. This was not a common man. Não era um homem comum. This was a God man. Era um homem Deus. And this God man E esse homem Deus lived on this earth viveu nessa terra for 33.5 years. por 33 anos e meio. He passed through all the human living. Ele passou através de todo o viver humano. Then, at the end of his human life, E no final da sua vida humana, he went into the cross ele foi à cruz and he died there. e morreu ali. And he died as at least 9 items. E morreu no mínimo com 9 pontos. We have seen this already. Nós já vimos isso. By dying this way, Morrendo dessa maneira, he took away all the negative things in this universe. ele eliminou todas as coisas negativas desse universo. And he cleared up the way for him to dispense himself into his chosen people. Ele abriu caminho para dispensar a si mesmo para dentro do seu povo escolhido. And by dying this way, he released the divine life from within this God-man. E morrendo dessa maneira, ele liberou a vida divina dentro da sua pessoa, que era o homem Deus. That released the divine life produced many believers. A liberação da vida divina produziu muitos crentes. And produced the church, E produziu a igreja, which became the body of Christ. que tornou-se o corpo de Cristo. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Yes, listen.
E ainda, escute, through such a death, através de tal morte, he entered into resurrection. ele entrou na ressurreição. Resurrection became the second step he took to become something. A ressurreição foi o segundo passo que ele tomou para tornar-se algo. He took the step of incarnation to become a man. Ele tomou o passo da encarnação para tornar-se um A homem. man in the flesh. Homem na carne. Now, through that, he took the second step of resurrection E através da morte ele tomou o segundo passo da ressurreição. to become a spirit, Para tornar-se um espírito. a life-giving spirit. O espírito que dá vida. You must believe. Você precisa ver isso. You must believe that our Lord Jesus, as the very God, Você precisa ver o nosso Senhor Jesus como o próprio Deus. did not only take one step to become a man, Ele não somente tomou um passo para tornar-se um homem, but he took a further step to become a spirit. mas ele deu um passo mais adiante para tornar-se um espírito. The first step was incarnation, O primeiro passo foi a encarnação. and the second step was resurrection. E o segundo passo foi a ressurreição. In incarnation, as God, he became a man in the flesh. Na encarnação, ele como Deus tornou-se um homem na carne. But in resurrection, as the resurrected God-man, he became a spirit. Na ressurreição, como o homem Deus ressuscitado, ele tornou-se um espírito. A spirit that gives life. O espírito que dá vida. I would call your attention to these two verses. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois versículos. John 1:14. João 1,14, That says, the word became flesh. que diz que a palavra tornou-se carne. Then 1 Corinthians 15:45b, E 1 Coríntios 15:45b, that says, the last Adam became a life-giving spirit. que diz que o último Adão tornou-se um espírito que dá vida. You do have these two verses in the New Testament. Vocês têm esses dois versículos no Novo Testamento. What are these two verses? Quais são esses dois versículos, por favor? Please tell me. 1 Coríntios 15:45b. There you go. Muito bem. John 1:14. João 1,14. 1 Corinthians 15:45b. 1 Coríntios 15:45b. Listen. Escute. But among Christians in past centuries, Mas entre os cristãos nos séculos passados, John 1:14 has been covered again, everywhere, every time. João 14 tem sido abordado novamente, de novo e outra vez, durante todo o tempo. Nearly all the preachers, all the Bible teachers, did tell people that God, as the Word, became flesh. Quase todos os pregadores e mestres da Bíblia ensinavam as pessoas de que Deus, como palavra, tornou-se carne. We all heard these when we were there. Todos nós escutamos isso quando estávamos lá. Am I right? Estou certo? But, have you ever heard Você já ouviu? 1 Corinthians 15:45b? 1 Coríntios 15:45b? Let me check. Deixe-me checar. Whoever tonight Quem essa noite heard 1 Corinthians 15:45b before you came into the recovery, raise up your hand. Aqueles que ouviram sobre 1 Coríntios 15:45b antes de entrar na restauração, levante a mão. One, only one, Somente um? only one. There you go. Muito bem. Better than nothing. Melhor do que nada. But now, at least one heard. Pelo menos uma pessoa escutou. Okay, brother, what you heard? Please tell us. Você pode dizer o que você ouviu sobre esse versículo? He gives the spirit from the heart of God, from God, to the person.
He said, this is not what I am talking about. Mas eu não estou falando sobre esse assunto. There's a big difference. Há uma grande diferença. I am not talking that Jesus gives spirit from the Father. Eu não estou falando que Jesus dá o Espírito da parte de Deus. I am telling you, according to 1 Corinthians 15:45b, Estou falando de 1 Coríntios 15:45b, that the last Adam became a life-giving spirit. que o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Brother, Irmão, this is absolutely different from what you mean. isso é totalmente diferente do que você falou. Let's recite these two verses, how about it? Vamos então recitar esses dois versículos. Que tal? Number one, Primeiro, John 1:14. João 1,14. Go. Vamos. Ready to go. Wonderful. Maravilhoso. But I don't want that much. Eu não quero tanto assim. Just the first part Só a primeira parte. of John 1:14. De João 1,14. The Word became flesh. Say, Diga, a palavra... go. Again. Bom, de novo. Now, 1 Corinthians 15:45b. Agora 1 Coríntios 15:45b. Just this much. Let me say. Just this much. Somente esse trecho. The last Adam became a life-giving spirit. O último Adão tornou-se o Espírito que dá a vida. Amém? Let us add these two together. Vamos juntar esses dois. Number one, Primeiro, let me recite to you. deixe-me falar a você. Number one, Primeiro, the Word became flesh. a palavra se fez carne. And number two, the last Adam became a life-giving spirit. O último Adão tornou-se um Espírito que dá vida. Just be quiet. Read the title. É um pouco mais assim baixo. Você pode recitar essas duas coisas para mim. Um pouco mais baixo. É, a palavra tornou-se carne. De novo, primeiro. Muito bem. Have you noticed Vocês perceberam that in these two sentences, que nessas duas sentenças the same predicate is used? o mesmo predicado é usado, That is, the verb became. que é o verbo tornar-se. The Word became flesh. A palavra tornou-se carne. The last Adam became a life-giving spirit. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. In Greek, in these two sentences, No grego, essas duas sentenças, the predicate became is the same. o predicado tornar-se, tornou-se, é o mesmo. This means that the Lord Jesus, firstly, as God, became flesh. Isso significa que Deus, primeiramente, tornou-se carne. And secondly, at the last Adam, in the flesh, became a life-giving spirit. E em segundo lugar, como o último Adão na carne, ele tornou-se espírito que dá vida. I'd like to impress all, Eu quero impressionar todos vocês essa noite, not with my teaching, não com meu ensinamento, but with the clear and accurate words in the Bible. mas com palavras claras e adequadas da Bíblia. The Lord Jesus, firstly, as God, became flesh.
O Senhor Jesus, primeiramente, como Deus, tornou-se carne. He became a man. Ele tornou-se um homem. And this man was the last Adam. E esse homem era o último Adão. The last Adam was Jesus in the flesh. O último Adão era Jesus na carne. No one would argue about this. Ninguém vai argumentar sobre isso. And this last Adam in the flesh E esse último Adão na carne became. tornou-se. The second time he became something. Pela segunda vez ele tornou-se algo. He became what? Ele tornou-se o quê? He became. Very good. Muito bem. He became a servant. Ele tornou-se um espírito que dá vida. He became a spirit that gives life. Ele tornou-se espírito que dá vida. Vida, vida. Eu quero realmente impressioná-los. You must keep this in your heart. Você precisa guardar isso no seu coração. Our Lord, Que o nosso Senhor, He took 2 steps Ele tomou 2 passos to become something. para tornar-se algo. 1 step Um passo to become flesh. para tornar-se carne. And the second step E o segundo passo to become a spirit. para tornar-se o espírito Vida, vida. que dá vida. Got it? Vocês pegaram? Ok, eu quero falar com vocês. Irmãos e irmãs, Before you came to the family, antes de você vir para a restauração, have you ever heard that the Lord Jesus took 2 steps and became something twice? que o Senhor Jesus tomou 2 passos, que Ele tornou-se algo 2 vezes? First time, Primeiro passo, the flesh. a carne. The second time, E o segundo passo, a spirit. o espírito. Have you heard? Que ouviram? Why not? Por que não? Okay, okay. Are not these in the New Testament? Não está isso no Novo Testamento? Where? Aonde? Very good. Muito bem! See? Vê? In the New Testament, No Novo Testamento, you have the 2 verses. você tem esses 2 versículos. John 1:14. João 1,14 1 Corinthians 15:45. e 1 Coríntios 15:45. John 1:14 tells us João 1,14 nos diz that the Lord Jesus as God que o Senhor Jesus, como Deus, came flesh. tornou-se carne. So shall be man. Então, ele era um homem. He lived on the earth. Ele viveu nessa He terra died on the cross e morreu na cruz for our purpose. para o nosso propósito. Then he resurrected. Então, ele ressuscitou. In resurrection, Na ressurreição, 1 Corinthians 1 Coríntios 15:45 tells us 15:45 nos diz, as the last Adam, como o último Adão, that is a man in the flesh. que é um homem na carne, He became ele tornou-se a spiritual. Espírito. The second time, he became a spirit Na segunda that gives life. No segundo passo, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Is this my teaching? Esse é meu ensinamento? Who's teaching this? Quem está falando isso? Hallelujah. Aleluia! A Bíblia! Don't go back to the city. Por favor, não volte para a sua cidade e dizer às pessoas: An old Chinese brother um velho irmão chinês by the name of Lee, de nome Witness Lee, he came to tell us something new, ele veio nos falar algo novo which we never heard. que eu nunca escutei. He told us Ele nos falou that Jesus, as the last Adam, que Jesus, como último Adão, became the Spirit. tornou-se Espírito. Jesus became the Spirit. Tornou-se Espírito. Witness Lee teaches us this. O Witness Lee que ensina isso. This is not true. Isso não é verdade. Not lie.
Não sou eu, The Bible. mas a Bíblia. Right? The Certo? Bible. A Bíblia. I like to point out to you, Eu queria apontar para vocês, dear ones, amados, by this we all can see por isso nós todos podemos ver how much the traditional Christian teaching como o ensinamento cristão tradicional has missed. tem perdido. The traditional theology A teologia tradicional in today's Christianity no cristianismo de hoje missed so much, perderam tantas coisas and it has delayed us. It has delayed us. e nos atrasou. I was born into Christianity. Eu nasci no cristianismo, I was raised up in Christianity. nós perdemos isso no cristianismo. I didn't study any school that was not established by Americans. Eu nunca estudei alguma escola que não fosse estabelecida pelos americanos. I never heard Eu nunca ouvi these faithful truths essas verdades básicas which are revealed in the Holy Word. que são reveladas nas Sagradas Escrituras. I was very much delayed. Oh, nós somos muito atrasados. Christianity delayed me at least 30 years O cristianismo me atrasou pelo menos 30 anos. until I became 40 years of age. Até que quando eu tinha 40 anos de idade, I began to see eu comecei a ver the things which Christianity has missed. as coisas que o cristianismo perdeu. One of the crucial things missed by Christianity is this, Uma das coisas cruciais perdidas pelo cristianismo é este: that the Lord Jesus, que o Senhor Jesus he didn't take one step to become something. não tomou um passo para tornar-se algo. He took two steps Ele tomou 2 passos to become something. para tornar-se algo. In the first step, No primeiro passo, that is in incarnation. que é na encarnação, He became a man. ele tornou-se um homem. Before incarnation, Antes da encarnação, he was God. ele era Deus. Hallelujah. Aleluia! He was merely God. Ele era somente Deus. He was purely God. Era puramente Deus. He was holy God. Ele era o santo Deus. He was the man. Ele não era homem. He was merely God. Era somente Deus. Complete God. Completamente Deus. Entire God. O Deus todo. The holy God. O Deus santo. W-H-O-L-E. The holy God. O Deus santo. O Deus total. But he was not the man. Deus santo. He didn't have any human nature. Ele não tinha natureza humana. He didn't have any human element. Ele não tinha elemento humano. As to his essence, Como sua essência, he had nothing to do with man. não tinha nada a ver com o homem. He was purely, merely, singly, and wholly, and completely just God. Ele era puramente, totalmente, de uma maneira santa, Deus. Essentially, Essencialmente, he only had the divine element ele somente tinha o elemento divino and the divine nature. e a natureza divina. He was God. Ele era Deus. But one day, Mas um dia, that was 2,000 years ago, que foi 2000 anos atrás, he took his path, ele tomou um passo a wonderful path. passo maravilhoso, That was que era God was born que Deus nasceu in a manger numa manjedoura and born out of a man, in a virgin, e nasceu de uma virgem born out of this virgin. e nasceu dessa virgem Here he comes a man. para tornar-se um homem, A little babe um pequeno bebê born nascido out of the virgin, da virgem, lying in a manger. deitado na manjedoura. That little babe was mighty God. E esse pequeno bebê era o Deus poderoso. He was God-man. Ele era o homem Deus. Now he was no more just God. Ele agora não era somente Deus. He was God-man. Ele era homem Deus. Hallelujah. Aleluia! This is the wonder. Isso é a maravilha. The biggest wonder in the universe. A maior maravilha desse universo. Hallelujah for such a wonder. Aleluia por tal maravilha. That God was born out of the E virgin. Deus nasceu de uma virgem To become a para man. tornar-se um homem. And his name, E seu nome? was Jesus. Seu nome era Jesus. Whenever you say Jesus, Oh, quando você diz Jesus, you have to recall the story.
Você tem que se lembrar da história. You have to remember. Você tem que se lembrar. Was God becoming a man. Jesus era Deus que se tornou homem. This was Esse foi seu primeiro passo. and to live Ele viveu como homem nessa terra. Não 3 dias, not 3 weeks, não 3 semanas, but 33 and a half years. mas 33 anos e meio. And for 30 years, E por 30 he anos, lived in a small town. ele viveu numa pequena cidade, Despised desprezado pelas by pessoas, the name Nazareth. de nome He Nazaré. lived in a poor family, Ele viveu numa família in pobre, a lowly home numa casa assim baixa, that was a carpenter's home. que era uma casa de um carpinteiro. You just consider God as a man lived in that small home for 30 years. Pense sobre isso. Deus, como homem, viveu nessa pequena casa por 30 anos. Isn't this marvelous? Não é isso maravilhoso? Isn't this marvelous? Não é isso maravilhoso? The creator of the universe, O Criador do universo, the creator of the heaven and the earth, o Criador dos céus e da terra, who lived in a poor man's home, ele viveu na casa de um homem pobre, not as a gift, não como um hóspede, but as a son, mas como um filho, a son of that family. um filho naquela família. He lived there Ele viveu ali as a carpenter, como um carpinteiro, as he did the carpentry, ele fazia carpintaria, as he made tables, ele fazia mesas, as he made benches, chairs. ele fazia cadeiras. Could you imagine? Você pode imaginar? Who was there? Quem estava lá? Say it, who was there? Diga-me, quem estava lá? Oh, God, right. Deus, certo? Deus, In the form of man. na forma de um homem. Outwardly, Exteriormente, belonged as a man. como homem, But inwardly, he was God. mas interiormente era Deus. Wonderful. Maravilhoso! Oh, wonderful. Oh, maravilhoso! This is our Lord. Jesus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Say again. Eu digo novamente, Lord Jesus. toda vez que você diz Senhor Jesus, Jesus. quando diz Jesus, You have to remember você tem que se lembrar the story. a história, How God created. como Deus, o Criador, He created this moment. tornou-se um pequeno homem. And he lived in the form of a man. Ele viveu na forma de homem, In true home. numa pobre casa, Even as a carpenter. como um carpinteiro, For 30 years. por 30 anos. Could you believe? Você pode crer? What a patience. Que paciência, What a suffering. que sofrimento, What a limitation. que limitação, What a restriction. que restrição. The unlimited God. Um Deus ilimitado, The infinite God um Deus infinito, was limited, foi limitado, restricted restrito in that little cottage, little home. naquela pequena casa, Little para ser um carpinteiro, cottage. fazendo carpintaria, Making tables, fazendo mesas, chairs. cadeiras. Could you believe? Você pode crer? Could you believe? Você pode crer? Do you really believe this? Você realmente crê nisso? I believe it. Eu creio nisso. Why do we believe it? Por que eu creio nisso? Because the Bible tells us so. Porque a Bíblia diz isso. Jesus loves me, this I know. Jesus me ama, isso eu sei. Because the Bible tells me so. Porque a Bíblia assim me diz. Right? Não é isso? We believe because the Bible says so. Nós cremos porque a Bíblia diz assim. This was Jesus. Esse era Jesus. God becoming a man. Deus tornando-se um homem And living in this earth for 30 years. e vivendo nessa terra por 30 anos. Then he came out to do the ministry. Então ele saiu para exercer o ministério. And the power of the Spirit descended upon him E o poder do Espírito desceu sobre ele to empower his ministry. para empoderar seu ministério. Then he died on the cross Então ele morreu na cruz for us, por nós, clear up the sky, para limpar o céu, God may enter into us. para que Deus pudesse entrar em nós. Then he entered into resurrection. Então ele entrou na ressurreição. Resurrection A ressurreição, is the second step he took. o segundo passo que ele tomou. He took the second step to become
something. Ele tomou esse segundo passo para tornar-se algo. And this time, E nessa vez, not as God, não como Deus, but as the last man, mas como o último homem, the last Adam, o último Adão, the last Adam, last man. o último homem. As the last man, Como o último homem, he became ele tornou-se a spirit. um espírito. This is the total thing that Christianity has needed. Essa é a coisa crucial que o cristianismo perdeu. This is the total point that the Christian theology never taught us. Esse é um ponto crucial que a teologia tradicional nunca nos ensinou. But it is here in the Bible. Mas está aqui na Bíblia. Where it is. Onde isso está? 15:45b. There you go. Muito bem. Where's Corinthians? 1 Coríntios. Qual capítulo, irmã? Oh, brother. Que versículo, irmão? Oh, you brothers, you what book? Em que livro, irmão? What chapter? Que capítulo? What verse? Que versículo? Oh, First Corinthians. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. I tell you, Eu lhe digo, you have to enlarge this verse. você tem que alargar esse versículo. Me, Para mim, verse esse versículo is not smaller não é menor than John 1:14. que João 1,14. Both are great verses. Esses ambos são grandes versículos. E a palavra tornou-se carne. Irmã, What Bible tells us, o que a Bíblia nos diz? the words became flesh. Por que a Bíblia nos diz que a palavra tornou-se carne? Foi? Foi? And where? Onde? Yeah, John 1:14. There you go. Muito bem. The last Adam O último Adão became tornou-se life-giving spirit. um espírito que dá vida. Irmão, What book? que livro? You have to answer that question. Você responder a minha questão Without any consideration. sem nenhuma consideração. What about it? First Corinthians 15 talks about Você tem. Que versículo? 1 Coríntios 15, 45b. Alright. Sister Dawn, Irmã Dom, you tell us você me diz what book, what chapter, what verse tells us that the last Adam became a life-giving spirit. em que livro, em que capítulo, em que versículo a Bíblia nos diz que o último Adão tornou-se espírito que dá vida. She got tired. Ela ficou amedrontada. You don't need to be tired. Não precisa ficar amedrontado. Take it easy. Ah, não deve isso aí, mas calma. Everyone tells me Qualquer um, diga-me, in a quick way. de uma maneira rápida. What? 15:45b. Follow that. Follow that. Segue, faça o que ele fez. Muito bem. I do hope tonight many of you will have a dream. Eu quero que essa noite muitos de vocês tenham um sonho. Many of you will be in your dream. Say, first Corinthians 15:45. E no sonho, 1 Coríntios 15, 45b. Primeiro, de Coríntios 15, 45. Amen. Amen. First 1 Coríntios. Amen. Amém. Not second Corinthians. Não 2 Coríntios, First. mas 1 Coríntios. Amen. Amém. 15. 15, Not 14. não 40. But 15. Não 14, mas 15. 45. 45. Not 44. Não 44. Mas 45. Not 8. Não A. Mas B. Primeiro 15. Primeiro 15. 45. B. Oh, the last Isaac. O último Adão. The last O Isaac. último Adão. Last Isaac. O último Adão. 15. The life-giving spirit. Adão tornou esse espírito da vida.
the kingdom. Nós temos tal sonho. I believe you have dreamed a lot Eu creio que vocês sonharam bastante in the time. no passado. I'm saying John A respeito de João 1:14. 1,14, The word a palavra came tornou-se flesh. carne. I think I've dreamed this. Eu acho que vocês já sonharam isso. I don't need to teach you to dream this. Eu não quero ensiná-los para sonhar isso, For sure you have to dream, brother. mas você tem que sonhar. Você tem que sonhar, irmão. Right? Corinthians 15:45. 1 Coríntios 15:45, diga isso. Say. Yes, please. Again. Novamente. Yes, please. There you go. Muito bem. Dear saints, Amados santos, I just ask you. eu quero impressioná-los. What is big missing? Que grande perda! What is big missing? Que grande perda The traditional theology. na teologia tradicional. Don't have any more trust in the traditional theology. Não confie mais na teologia tradicional. Hallelujah. Aleluia. We do have verse 145. Nós certamente temos 1 Coríntios 45. We do have this word. Nós temos esse versículo, Clear word. uma palavra clara. The last Adam became a life-giving spirit. Que o último Adão tornou-se espírito que dá vida. You can, who is this last Adam? Diga-me, quem é esse último Adão? Who is this life-giving spirit? Quem é esse espírito que dá vida? Yes. Muito bem. Who is God? Quem é Deus? Who was that flesh? Quem era essa carne? And who was the last Adam? Quem era o último Adão? Who is now the life-giving spirit? Quem é agora o espírito que dá vida? Good. Muito bem. Very good. Muito bem. Now, we have to see Agora temos que ver why the Lord, por que o Senhor, as a very God, como o próprio Deus, needed to take these two steps. precisou tomar esses dois passos. Why? Por quê? Because, Por quê? number one, Primeiro, he needed ele precisava to accomplish redemption, de cumprir a redenção to clear up the universe, para limpar o universo, to sweep away all the negative things. para varrer para fora todas as coisas negativas. For this, Para isso, he needed to take the first step ele precisou tomar o primeiro passo to become a man. para tornar-se um homem. If he was not a man, Se ele não fosse um homem, he cannot accomplish redemption. ele não poderia cumprir a redenção. For him to accomplish the all-inclusive redemption, Para ele cumprir a redenção toda inclusiva, he needed to take a step ele precisava tomar um passo that he might become a man, que ele pudesse tornar-se um homem typical man, um homem típico, a man even in the fallen condition. mesmo homem na condição caída. And he did it, E ele fez isso. and he took up the human nature, Ele tomou a natureza humana. and he took up the human flesh and the human blood, Ele tomou a carne humana e o sangue humano. and he lived in this human life. E ele viveu nessa vida humana. And he went to the cross, E ele foi para a cruz. and he died on the cross E ele, in this human life, e ele morreu na cruz, nessa vida humana, even in the fallen flesh. até na carne caída. He died on the cross, Ele morreu na cruz and he accomplished all inclusive redemption. e cumpriu a redenção toda inclusiva. He took away E ele eliminou all the negative things. todas as coisas negativas. Oh, he cleared up the universe Ele limpou o universo for God's economy. para a economia de Deus. Aleluia. Isn't this logical? Isso, não é isso lógico? Our God is Não. more than logical. O nosso Deus é mais do que lógico. Our God is not a foolish God. Nosso Deus não é um Deus louco. He's wise, Ele é sábio, he's logical. ele é lógico. Logically speaking, Logicamente there falando, was such a need. havia tal necessidade. Who can do such a marvelous job Quem podia fazer esse trabalho maravilhoso to remove all the junk, para remover todo o lixo,
to take away all the negative things, para eliminar todas as coisas negativas, to sweep away all the hindrances, varrer fora todos os obstáculos, to make the entire universe so clean fazer com que todo o universo fosse limpo, and so clear. tão limpo e tão claro, Yes, for God para que Deus, to come into this himself, but into his children. para vir e dispensar a si mesmo para dentro do seu povo escolhido. It's wonderful. Isso é maravilhoso. This was Isso era lógico, this was needed. era necessário. I feel very sorry for the Jewish brothers. Eu realmente sinto muito pelos irmãos judeus. I love Israel. Eu amo Israel. I love all the Jewish friends. Eu amo todos os amigos judeus. I always consider the Jewish friends as brothers. Eu sempre considero meus amigos judeus como irmãos. But I feel very sorry. Mas eu sinto muito. They wouldn't take this thought. Eles não pegam esse conceito. They wouldn't believe that Jesus was God. Eles não creem que Jesus era Deus. God became man. Deus que tornou-se homem. They believe in God, Eles creem em Deus. no doubt. Certo? Sabe-se disso. They respect, Eles they respeitam. regard Old Testament. Eles tomam o Velho Testamento. But they wouldn't take the New Testament. Mas eles não tomam o Novo Testamento. They wouldn't take in this thought that their God has become Eles não aceitam essa ideia de que o Deus tornou-se carne. by the Tornou-se homem. by the name. Com o nome de Jesus. When Jesus was with them, Quando Jesus estava com he ele, told them falou a ele that he was que ele era Deus. They said, what? Eles disseram o quê? You blaspheme. Você está blasfemando? You, Você, just a Nazareth, Nazareno, little man from Nazareth, um pequeno homem de Nazaré, how could you claim that you're God? como você pode dizer que você é Deus? But they didn't Mas eles, have this logical understanding. mas eles não tinham essa compreensão lógica For God to save them, que para Deus salvá-los, for God to redeem them, para Deus redimi-los, God needed to become a man. Deus precisava tornar-se um homem. Even the Jewish brothers, Até os irmãos judeus. they forgot Isaiah 7:14. E eles esqueceram Isaías 7,14. A verse prophesied Um versículo profetizando that a virgin que uma virgem will bring forth a son, iria gerar um filho. and his name E seu nome is called seria chamado Emmanuel. Emanuel. And Emmanuel E Emanuel simply means significa God with us. Deus conosco. A son Um filho will be born iria nascer by a virgin. por uma virgem. Yes, this son E esse filho is God with man. é Deus com o homem. And this God with man, E esse Deus com o homem, as the son of a virgin, como filho de uma virgem, yes, Jesus. é justamente Jesus. Hallelujah. Aleluia. He needed to be a man. Ele precisava ser um homem. And he did. E ele fez And isso. he died. Ele morreu. And he accomplished E ele cumpriu all inclusive events. a redenção toda inclusiva. He cleared up the sky. Ele limpou os céus. He cleaned up the entire universe. Ele limpou todo o universo. But this is just on the negative side, Esse é somente o lado negativo. right? On the negative side. No lado negativo. Then, on the positive side, E no lado positivo, he needed ele precisava to become para tornar-se someone else. alguma coisa a mais. Now this time, Nessa vez, não. as the last man, Ele como último homem, ou como último Adão, he became alive, living. ele tornou-se um espírito que dá vida. I tell you the truth. Eu vou falar a verdade para você. Today, Hoje, we couldn't understand. nós não podemos We entender. couldn't understand this item thoroughly. Nós não podemos entender isso totalmente. He became a spirit. Ele tornou-se um espírito Yet he still holds a physical body. e ainda tem um corpo físico. And this physical body E esse corpo físico is not in the same form as he took. não era da mesma forma que ele havia tomado. No, he took the physical body Não, ele tomou um corpo físico with blood and flesh, com carne e sangue, with bone and skin, com ossos e pele, right? certo? That was physical. Isso era físico. But after resurrection, Mas depois da ressurreição, his body o seu corpo was transfigured foi transfigurado into another form.
para uma outra forma. It's hard to É say. difícil dizer. It means in the same chapter, Nesse mesmo capítulo, Paul tells us Paulo nos diz, the seed a semente has a form. tinha uma forma. Sown into the earth, Quando é plantada na terra, grows up, ela nasce, that cresce, means resurrected e significa ressuscita, in another form. toma outra forma, Right? certo? The form sown A forma semeada was one, é uma, and the form resurrected a forma ressurreta is another one. é outra. Two forms. Duas formas. To us, both are physical. Para nós, ambos são físicos. But Paul says Mas Paulo diz, the body of Jesus was crucified on the cross. o corpo de Jesus foi crucificado na cruz. Was a physical body. Era um corpo físico, But the body mas o corpo Jesus resurrected with com que o Senhor Jesus ressuscitou is a spiritual body. é um corpo espiritual. So after his resurrection, Então, depois da sua ressurreição, he still possesses a body, ele ainda possui um corpo a spiritual body. um corpo espiritual. Listen, Escute, yes, this spiritual body contudo, esse corpo espiritual still is touchable. ainda é tocável. Let me tell the story. Deixe-me dizer a história. Listen to this. Escute isso. On the day of his resurrection, No dia da sua ressurreição, he resurrected in the morning. você sabe que ele ressuscitou de manhã. Then in the evening, Então, na tarde, à noite, início da noite, he came back ele voltou to the disciples. aos discípulos. This is recorded in John 20 and Luke 24. Isso está registrado em João 20 e Lucas 24. He came back to the disciples, Ele voltou aos discípulos, and the disciples were frightened by the persecuting Jews. então os discípulos estavam amedrontados pela perseguição dos judeus, At that time, the Jews just killed Jesus. porque os judeus haviam matado Jesus. They thought that was it, Eles pensavam, é o fim, and they were endeavoring e eles estavam se esforçando to kill all his followers. para matar todos os seus seguidores. And the disciples were there under such a frightened. E então os discípulos estavam debaixo desse temor. On the day of God's resurrection, No dia da sua ressurreição, in the night, na noite, all the disciples gathered in a house. todos os discípulos estavam reunidos numa casa, Doors, windows, all closed. com as portas, janelas todas fechadas. They were under frightened. Eles estavam debaixo de uma ameaça, They were all together sorrowful. estavam todos tristes. All of a sudden, De repente, Jesus stood in their midst. Jesus apareceu no meio deles. He did not go down, Ele não bateu a porta, and no one opened the door. ninguém abriu a porta, But he was there. mas ele estava lá. What was this? O que era isso? You can't find it. Você diga, o que é isso? The disciples couldn't understand. Os discípulos não podiam entender. How come? Como podia? The Lord said. O Senhor está aqui. And they saw Eles viram. that must be Eles pensaram, just some ghost. deve ser algum fantasma. But the Lord Jesus Mas o Senhor Jesus said to them, disse a ele, Peace, paz, peace be with you. paz seja convosco. You don't need to bother. Não precisa ficar, You don't need to be frightened. não precisa ficar com medo. I'm here. Estou aqui, Peace be with you. a paz seja convosco. I'm not a ghost. Eu não sou um fantasma. Touch. Me toque, Touch my hand. toca minha mão, And touch my side. toca meu lado. And they did it. Eles fizeram isso. What is this? O que é isso? Is this a physical thing? É algo físico? Say, Diga-me. yes. Sim? Then how come a physical thing Como algo físico could come in podia entrar without an opening? sem nenhuma abertura? Huh? If you say, Se você disser, não é físico, then how could he be touched? como ele podia ser então tocado? Don't turn the question to me. Não pergunte para mim. I've studied this question for years. Eu estudei essa questão anos e anos. Even tonight, I still E até hoje à noite. get no answer. Ainda não tem resposta. I don't know how to answer. Eu não sei como responder. Physical? Físico? How could he come in without opening? Como ele podia entrar sem nenhuma abertura?
Unphysical. não físico. How could he be touched? Como podia ser tocado? This is something in resurrection. Isso é alguma coisa da ressurreição. Dear saints, Amados santos, even tonight, essa noite we don't understand much nós não entendemos muito in resurrection. na ressurreição. Resurrection is wonderful. Ressurreição é maravilhosa. You just can't think really. Você não pode pensar nem um pouco. Here is a brown little tiny ball, the seed. Aqui uma pequena bolinha com uma semente. You sow the seed in the earth, Você semeia essa semente na terra and it resurrects e ela ressuscita and grows e cresce into beautiful flowers. em flores bonitas. This is also something, a fall. Isso, It's a body, right? isso também é uma forma com o corpo, correto? This comes out of the little grain. Ele vem daquele pequeno grão. I just give you a little illustration. Essa pequena ilustração que eu dou a você. They cannot understand resurrection to the animals. Nós não podemos entender a ressurreição na sua It totalidade. must be something wonderful. Deve ser algo maravilhoso. After resurrection, Depois da ressurreição, the Lord Jesus o Senhor Jesus still possessed the body. ainda possuía um corpo. Paul says that is a spiritual body. Paulo diz, esse é um corpo espiritual. Yes, that spiritual body was still touchable. E ainda esse corpo espiritual podia ser tocado. I can't understand. Não consigo entender. But anyhow, Mas de qualquer maneira, he is such a wonderful person. ele é tal pessoa maravilhosa. He became alive, giving. Ele tornou-se espírito que dá a vida. In the first half of incarnation, No primeiro passo da he encarnação, became a man ele tornou-se homem to be our redeemer, para ser nosso redentor, be our savior. para ser nosso salvador. Then he took the second half, Então ele tomou o segundo passo, the step of resurrection. o passo da ressurreição. He became alive, giving. E ele tornou-se um espírito que dá vida, Just impart the divine life into you and me. para dispensar a vida divina para dentro de você e de mim. Life giving spirit. Um espírito que dá vida, A spirit that imparts life. um espírito que impunge vida. He became a man Ele tornou-se homem to die for us. para morrer por nós. Now he became a life-giving spirit Agora tornou-se espírito que dá vida, to impart life into us. para infundir vida em nós. As a man, Como he homem, died. ele morreu por nós. As a spirit, Como espírito, he imparts life. ele infunde vida. This is for God's dispensation. Isso é para o dispensar de Deus. Isso é maravilhoso. Well, Bem, some of you alguns de vocês who have studied seminary que estudaram no seminário may think, podem pensar, isn't this contradicting não é isso contraditório with the theology concerning Trinity? com a teologia referente à Trindade? In the divine Trinity, Na Trindade divina, the Father, o Pai, the Son, o Filho, and the o Spirit, Espírito, and the traditional theology tells us e a teologia tradicional nos diz these three persons should not be confused. que esses três você não pode confundi-los. It should be kept all the time clearly separated. Vocês têm que mantê-los sempre claramente separados. The Father is the Father, O Pai é o Pai, the Son is the o Son, Filho é o Filho, and the Spirit is the o Spirit. Espírito é o Espírito. Now, Agora, Lee? irmão Lee, No. I shouldn't say that. não, eu não devo dizer irmão Lee. But now, Agora, the Bible, a Bíblia, the New Testament, o Novo Testamento, teaches us nos ensina that que Jesus, Jesus, the Son, o Filho, became tornou-se o Spirit. Espírito. What's this? O que é isso? You answer. Você responda. I don't need to answer. Eu não preciso responder. This is not my teaching. Esse não é meu ensinamento? This is Bible teaching. Está na Bíblia? É o ensinamento da Bíblia, correto? You answer. Don't Você me responda, não pergunta a mim. After this week, Depois dessa semana, you always go back to your city. vocês vão voltar para suas cidades. You may be contacted. Você pode ser contactado. Or you may contact
Você pode contatar some of your Christian friends alguns dos seus amigos cristãos, who might be still preachers, que podem ser até pregadores, teachers in the seminary. ou professores de seminário. If you tell them, Se você disser a ele, no, oh, what a condition. oh, que perda! Oh, Oh, in Christianity, no cristianismo, we were never told nunca nos falaram that Jesus, que Jesus He came tornou-se life-giving o Spirit. Espírito que dá vida. That teacher of theology Esse professor de teologia, would say, what? você o quê? Do you say Você diz that Jesus become the que Spirit? Jesus tornou-se Espírito? You just mixed up the three persons. Você está misturando as três pessoas da Trindade. You should keep Você tem que mantê-los. Father, Pai, the Son, o Filho and the e o Spirit. Espírito. These three persons Essas três pessoas clearly separate. claramente separados. Theology teaches us, A teologia nos diz: don't confuse the three persons of the Godhead. não confunda as três pessoas da deidade. How could you say Jesus the Son became the Spirit? Como você pode dizer que Jesus o Filho tornou-se Espírito? This is heretic. Isso é herético. This is heresy. É heresia. What would you say then? O que você vai dizer então? 1 Coríntios 15, 45. There you go. Muito bem. You better say this. É melhor você dizer isso. I don't know, Eu não sei, but I do know. mas eu sei. 1 Corinthians 1 Coríntios 15:45. 15, 45. This way, Diz: the last o Adam último Adão became tornou-se a life-giving o Spirit. Espírito que dá vida. Then I tell you, Então eu lhe digo, I did meet Eu- some Christian friends. eu encontrei alguns amigos cristãos. We talk about this. Nós falamos sobre isso. They said, Eles disseram: oh, Lee, ó, irmão Lee, you shouldn't have the Father, the Son, and the Spirit all mixed up. você não deve ter o Pai, o Filho e o Espírito todos misturados. This is not right. Isso não está certo. The Father is the Son, the Spirit, the O Pai é o Filho, não, The Father is the olha, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. And I said, brother, Então eu disse: irmão, don't you have 1 Corinthians 15:45? você não tem 1 Coríntios 15, 45? He said, yes, Ele disse: sim, I do. eu tenho. Then I said, Então eu disse: what he says? o que diz ali? He said, Ele diz, it says ali diz that the last Adam, que o último Adão no doubt, é sabido, we all agree this is the Lord Jesus. e concordamos que é o Senhor Jesus. He became Ele tornou-se a spirit, um Espírito, a spirit. um Espírito, This means que significa, when he became a man, quando ele tornou-se homem, he became flesh. ele tornou-se carne. Now, after his death, E então depois da sua morte, resurrection, na ressurreição, he became a ele spirit. tornou-se um Espírito. Just like you and me, Assim como você e eu, all have a spirit. nós temos um Espírito. So, Então, when he was born, quando ele nasceu, he became flesh. ele tornou-se carne. Now, Agora, when he was resurrected, agora que ele ressuscitou, he became ele tornou-se um Espírito. This is not the Holy Spirit. Esse é o Espírito. Esse não é o Espírito This Santo. is not the Holy Spirit. Não é o Espírito Santo. Just like you have a spirit. Assim como você tem um Espírito, você não tem? And Jesus, after resurrected, E Jesus, depois da ressurreição, he also has a ele spirit. também tem um Espírito. This is not the Holy Esse Spirit. não é o Espírito Santo. I said, Então eu disse: wait a minute. um momento, Let's read this verse again. vamos ler esse versículo de novo. 1 Corinthians 1 Coríntios 15:45. 15, 45. Be E last Adam o último Adão became. tornou-se. You read. Please, you read. Vamos, leia. The last Adam. O último Adão, You mean that friend. você é aquele amigo, né? I charge that friend. Então eu falei para esse amigo: The last o Adam último Adão became. tornou-se. You read. Leia, You read. leia. A spirit. Um Espírito. Is that right? É só isso, está certo? The last Adam became a O spirit. último Adão tornou-se um Espírito. Is that right? Está certo? What this verse says. O que esse versículo diz? The last O Adam último Adão became tornou-se. life giving spirit. Espírito que dá vida. I
said, brother, Eu disse, irmão, you shouldn't miss the modifier. você não pode perder o adjetivo. Here's a strong modifier. Aqui tem um modificador muito importante. Strongest modifier. The strongest modifier. Um modificador mais forte, That is life-giving. que dá vida. Que Life-giving dá vida. modifies. E modifica. Tells you Te diz what kind of spirit the spirit. que tipo de espírito é o espírito. Life-giving spirit. Espírito que dá vida. Then I said, brother, Então eu disse, irmão, do you believe, você pode crer, or do you believe ou você crê, that in the universe, que no universo, besides the Holy Spirit, que além do Espírito Santo, who gives life, que dá vida, there's another spirit há um outro espírito also gives que life? também dá vida? Is this logical? É lógico isso? Say, Diga, do you believe você crê that besides the Holy Spirit who gives life, que além do Espírito Santo que dá vida, there is another spirit há outro espírito that is called life-giving spirit who gives life? que é chamado Espírito que dá vida e que dá vida? Do you believe so? Você crê nisso? He said, Ele disse, surely no. claro que não. Only one spirit Somente um espírito that can give life. pode dar vida, não é assim? Não é isso? Then what? Então o quê? Here it says, Aqui diz, the Lord Jesus, Senhor Jesus, as the last Adam, como último Adão, came tornou-se such a life-giving. tal espírito que dá vida. Who is this life-giving spirit? Quem é esse espírito que dá vida? Say, Jesus. Right. This is life-giving spirit. É o espírito que dá vida. In the entire universe, Em todo o universo, there's only one spirit há somente um espírito that can give life. que pode dar vida, That is the Holy que é Spirit. o Espírito Santo. Then what? Então o quê? Then you have to admit Então você tem que admitir that the last Adam que o último Adão became tornou-se the Holy Spirit. o Espírito Santo. What shall we say? O que nós podemos dizer? You will say, brother Lee, Pode dizer, irmão Lee, logically speaking, logicamente falando, I agree. muito bem, It is right. tá certo, But I still couldn't understand. mas eu ainda não consigo entender How come the Lord Jesus became the Holy Spirit? como pode o Senhor Jesus tornar-se Espírito Santo. I can't understand. Eu não consigo entender. I told Eu digo, them, eu falei, neither can I understand. eu também não consigo entender. A lot of things we cannot understand. Há muitas coisas nós não podemos entender. Then you know what? Mas sabe o quê? I told them this way. Eu falei a eles dessa maneira. I said, Eu friends, disse, amigos, don't try to understand. não tente entender. Too many things you don't understand. Muitas coisas você não entende. Do you know that two hearts? Você sabe que tem dois corações? Two hearts? Eu tenho, o quê? Dois corações? I don't have two hearts. Eu não tenho dois corações. I don't have one heart. Eu só tenho um coração. Pum, pum, pum. Pom, pom, pom. I said, Eu disse, see, vê, you don't know much. você não sabe muita coisa. Besides this pum, pum, pum heart, Assim, além desse coração pom, 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 don't you have another heart? você não tem um outro coração? Psychological heart? Um coração psicológico? You can have? Você não tem? Oh, yeah, yeah. Ah, sim, 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 sim. Yeah. Sim, I have eu tenho another heart. outro coração. I said, Jeremiah 17 says, Esse Jeremias 17 diz, your heart is rotten, o seu coração está podre, incurable. incurável. What heart is this? Que coração é esse? The physical heart? O coração físico? You are very strong, pum, pum, pum. Você tem um pom, pom, pom muito Your forte. heart is very strong, very good, pum, pum, pum. Soa muito bem o seu coração, está muito som. But Muito Jeremiah pom, pom, pom. says, Mas your Jeremias heart is diz rotten, que seu coração está podre, incurable. incurável. What heart is this? Que coração é esse? He said, I know, I know. Ah, eu sei, eu sei. I have two hearts. Eu tenho dois corações. I said, there you go. Isso é muito bom. Now you got to know you have two hearts. Agora você sabe que tem dois corações. Please tell me, Por favor, diga-me. where is your second heart? Onde está seu segundo coração? Your first heart is here. Seu coração, primeiro coração está aí. X-ray you can see. O raio-x pode vê-lo. The first, your second. Onde está seu segundo coração? Here, Aqui? here, Aqui? here. Aqui? Where? Onde? Tell me. Diga-me. Do you know? Você sabe? Jesus said, I don't know. Eu não sei.
But I do know. Eu não sei. I have the second heart. Mas o que eu sei é que eu tenho um segundo coração. Because I hate people. Porque eu odeio pessoas. For that, O que é isso? that is the essence of the rotten heart. Essa é a essência do coração podre. You do have such a heart. Você tem tal coração. Do you know where this heart? Mas sabe onde está esse coração? I don't know. No seu nariz? Where? Onde? I don't know. Eu não sei. Do you know? Você sabe? Where's your conscience? Onde está sua consciência? Where's your conscience? Onde está sua consciência? Right, in your spirit. Sim, no seu But espírito. where's your spirit? Onde está seu espírito? Huh? Hã? Don't you have a spirit? Você não tem espírito? Don't you have a soul? Você não tem uma alma? Where's your soul? Onde está sua alma? Where's your spirit? Onde está seu espírito? Where's your heart? Onde está seu coração? Psychological heart. O coração psicológico. How can you locate this three? Como você pode localizar esses três? How can you relate this three? One Como to você another? pode relacionar essas três uma com a outra? We all have to go down. Nós todos temos que nos ajoelhar. Dizer, Senhor, Thank you. I don't know. obrigado, eu não sei. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I don't know that much, Eu não sei tanto, but I do know. mas eu sei I have a spirit. que eu tenho espírito, I have a soul. eu tenho uma alma, I have a heart. eu tenho um coração. Where are they? Onde eles How estão? are they related? Como eles estão relacionados? Praise God. I don't Louvado know. seja o Senhor, eu não sei. You think you know? Mas você pensa que sabe? Start to say. É uma... Quero dizer, You are. lamento dizer, irmãos, vocês não sabem. Don't think I know. Não pense que eu sei. I know nothing either. Eu também não sei nada. We all know nothing. Nós não sabemos We nada. are limited. Nós somos limitados. We could only receive the fact according to the Holy Word. Nós temos que receber o fato de acordo com a palavra sagrada. Palavra santa. Holy Word tells us O que as palavras santas nos the dizem? Father, the Son, and the Holy Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito Praise the Santo. Lord. Louvado seja o We Senhor. receive it. Você recebe isso. And the Holy Word E as palavras santas also tells us também nos dizem that the last Adam que o último Adão became the life-giving Spirit. tornou-se o Espírito que dá vida. And we do E believe nós cremos this life-giving Spirit que esse Espírito que dá vida must be the Holy Spirit. precisa ser o Espírito Santo. How to reconcile this? Como você vai reconciliar isso? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Nós não sabemos. But we do know Mas nós sabemos that in resurrection, que em ressurreição, the Lord Jesus, o Senhor Jesus, as the last man, como último homem, became the life-giving tornou-se o Espírito que dá vida. Spirit. And if he today, E agora, no dia de hoje, in us, dentro de nós, life-giving Spirit. está o Espírito que dá vida. Oh, the Lord be with your spirit. Senhor, seja com teu Espírito. Today, the Lord Jesus, Hoje, Senhor Jesus, no more on the cross, não está mais na cruz. neither is he only in the heavens. Não está também somente no céu. But he's right now Mas Ele está agora in you and me, em você e em mim, in our spirit. em nosso Espírito. If he is not the spirit, Se Ele não é o Espírito, how could he be in our spirit? como Ele pode estar no nosso Espírito? The Lord be with your O spirit. Senhor seja com seu Espírito. Hallelujah. Aleluia. The Lord really today with our spirit. O Senhor está realmente hoje com o nosso Espírito. He is the life giving. Porque hoje Ele é o Espírito que dá vida. Aleluia. He is in heaven Ele está nos céus, at the same time. ao mesmo tempo, He is everywhere. Ele está em todos os lugares. Because he is the omnipresent spirit. Ele é o Espírito onipresente. He is right in our spirit. Ele está em nosso Espírito. Not just to give us peace, Não somente para nos dar paz, but to give us mas para nos dar vida. peace and life. Sua vida. Life and peace. Paz e vida. Vida e paz. This is his dispensing. Esse é o seu dispensar. Dispensing of the God, of the triune O God dispensar do Deus triuno into our being. para dentro do nosso ser. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. He is the life giving. Ele é o Espírito que dá vida. We haven't finished this. We have finished this message. Nós terminamos essa mensagem. Tomorrow morning, Amanhã de manhã, we'll continue. nós vamos
Nós não terminamos essa mensagem. Amanhã de manhã nós vamos continuar. Now it's your turn Agora é a vez de vocês to say something. de dizer algo. Not according to my teaching, Não de acordo com o meu ensinamento, according to the Bible. mas de acordo com a Bíblia. Amém.